Esse mandamento que nós vamos estudar hoje, ele diz o seguinte: não adulterarás. É a palavra nahaf no hebraico, que tem o significado de cometer adultério. Então o mandamento é não cometer adultério. E Érica, onde está esse mandamento? Tá. Você fugiu, Érica? Tá em Êxodo 20. Que versículo? Êxodo 20. O versículo 14. Certo? Esse mandamento faz nossos olhos focarem numa relação sexual não permitida entre homem e mulher. E tanto no Antigo Testamento como no tempo de Jesus e hoje, isso é errado. Olha o que acontecia no Antigo Testamento. Levítico 20:10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Olha lá, pena de morte. Isso nos faz lembrar de um episódio que aconteceu com Jesus também, lá em João 8, quando ele se depara com uma mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. Essa mulher, através daqueles fariseus ali da época, ela ia ser apedrejada até a morte. Ela morreria também, ela seria morta por causa do adultério. Mas Jesus chegou e mudou a situação por causa de outros motivos. Só que a aplicação da lei hoje não é assim. Nós não matamos quem é flagrado em adultério ou quem comete adultério. Mas continua sendo gravíssimo isso. Continua sendo algo que não agrada a Deus e que é errado. Como o mandamento é não adulterar, relação não permitida diz respeito a ter um compromisso de matrimônio com alguém e se relacionar sexualmente com outra pessoa. O sentido mais restrito do mandamento proíbe relações sexuais entre duas pessoas cujo as duas ou uma delas é comprometida com outro alguém pelo casamento. Esse é o sentido mais restrito do mandamento. E só existe adultério quando se há um casamento ou uma união permitida pelo país e reconhecida como casamento. Isso não é novidade para nós cristãos. Como cristãos, nós aprendemos que essa é uma prática errada. E eu não preciso nem explorar muito, nem discorrer muito sobre a sentença de que se você é casado, você fica proibido de ter esse tipo de relação fora do casamento. E a palavra, ela diz isso aos casais. Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Adultério está ligado ao casamento, pois casamento é uma aliança firmada entre o casal, cujo Deus é a testemunha. O mandamento, ele é muito claro. Mas então, pastor, eu estou muito bem, eu nunca adulterei, eu nunca tive relações sexuais com outra pessoa que não fosse o meu cônjuge, eu não quero jogar você para baixo, não. Isso é maravilhoso. Mas para você, o adultério é somente físico? Precisamos entender que adultério, primeiramente, é um pecado. Pecado significa quebra da lei de Deus, e nós estamos falando aqui dos mandamentos da lei moral de Deus. Nós podemos quebrar essa lei de várias formas. E é preciso sempre ter a palavra impureza na mente, porque por meio de atos impuros, palavras impuras, pensamentos impuros, desejos impuros, emoções impuras, nós quebramos esse mandamento. Entendendo isso, nós entramos então em um sentido geral do mandamento. Lembra que nós falamos do sentido restrito, que é uma pessoa casada ter relações com outra pessoa que não é o seu cônjuge, restringindo a quebra do mandamento a um ato. Mas o mandamento, no sentido geral, ele diz que adultério é qualquer impureza sexual, seja em pensamentos, atos ou palavras, que alguém casado comete. A partir desse sentido geral para adultério, nós conseguiremos entender muitas outras coisas sobre o mandamento. Teólogos reformados, eles pontuaram sobre a abrangência desse mandamento. Para isso, nós vamos olhar o breve catecismo de Westminster em sua pergunta 71. E se você não sabe o que são os catecismos de Westminster, é só você clicar no card que está aparecendo aqui para você, que você vai ser levado lá para o vídeo 2, onde a gente explica sobre isso. O breve catecismo de Westminster, na sua pergunta 71, diz o seguinte: que exige o sétimo mandamento? A resposta é: exige a preservação da nossa própria castidade e de nosso próximo na esfera da mente e vontades, ou seja, coração, nas palavras e nos costumes.
E o Catecismo Maior, na resposta à sua pergunta 138, ele acrescenta o que o Breve Catecismo diz. Os deveres exigidos no 7º mandamento são, além do que nós já citamos aqui, são também a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a modéstia no vestuário, o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Olhando para esses apontamentos, nós percebemos que o mandamento envolve muita coisa e não protege da quebra do mesmo aqueles que apenas não cometeram um ato fisicamente. E todos têm algo em comum quando se fala da origem da quebra deste mandamento. A quebra desse mandamento se origina em um local comum a todo ser humano. Um local que deve ser vigiado e cuidado. Que local é esse, Érica? O coração. O coração, o local chamado coração. Marcos 7:21. O próprio Jesus dizendo aqui, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Olha aí, são palavras de Jesus. Do coração vem a quebra desse mandamento, porque é do coração que se vêm as vontades pecaminosas, que depois se transformam em desejos pecaminosos, coisas impuras. O pecado nos corrompeu. E nós nem precisamos fazer muito esforço para nós quebrarmos os mandamentos do Senhor. Nós nem precisamos fazer muito esforço para praticar o mal. Nós nem precisamos nos esforçar tanto assim para nos desviarmos da aliança que assumimos com o casamento. Não precisamos fazer muito esforço para nos desviar da lei de Deus. Mas existem também outros fatores que nos incentivam a ter cuidado com o nosso coração. Porque também é no coração que todo o fruto de maus relacionamentos conjugais se armazenam. É no coração que se armazena a dor de relacionamentos conjugais destrutivos. No coração se armazena a dor dos maus tratos, as decepções com o cônjuge, o abandono, mesmo estando debaixo de um mesmo teto, o descuido, a desatenção, a frieza, a indiferença, maridos que não se preocupam mais em dar atenção sexual às suas esposas, esposas que não se preocupam em ter relações com seus maridos, e tudo isso se transforma, se não for cuidado, em um elemento que vai fermentando e se espalhando pela mente, pelas emoções, pela pele e gera algo chamado adultério. Gera a quebra de um mandamento de Deus, gera um pecado. E independente do instinto impuro que o pecado nos trouxe ou das razões erradas provocadas por relacionamentos conjugais não saudáveis que nós podemos manter ou ter, adultério é pecado e não há como justificar. Então, não é só fisicamente que se quebra esse mandamento. Existem outras coisas para se observar. Podemos não ter cometido a quebra desse mandamento fisicamente. Mas e o que está dentro do coração? O desejo impuro que se guarda por outra pessoa? E no pensamento e na imaginação? As fantasias com pessoas que não são os cônjuges? Os pensamentos impuros de se fazer algo com alguém que não é o cônjuge? O imaginar o corpo de um outro alguém, o imaginar realizando relações com outra pessoa que não seja o cônjuge. Jesus disse em Mateus 15:19 que é desse centro das nossas vontades, chamado coração, que vêm os maus pensamentos. E se não vigiarmos, o efeito dominó começa a acontecer em nós. Ao se alimentar isso na mente, outros pecados começam a surgir. Por exemplo, a masturbação. A masturbação pode surgir desses pensamentos. Pessoas casadas se masturbam pensando em outras. A palavra diz o seguinte: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. 1 Tessalonicenses 4:4. Outra coisa que os relacionamentos doentes, também o instinto, pode provocar e resultar na quebra desse mandamento é a pornografia. Quantos casais hoje permitem o uso da pornografia em suas relações sexuais? Quantos maridos apimentam sua vida sexual olhando pornografia? Outras mulheres que não são suas esposas? E quantas esposas têm acesso à pornografia hoje também, porque não é uma exclusividade masculina a pornografia. Mulheres também têm praticado pornografia e com isso quebram o mandamento, cada um fazendo isso separado ou fazendo juntos. E as escrituras dizem o seguinte, 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. E uma outra coisa que vimos na citação do catecismo é sobre o cuidado com a vestimenta.
Na sociedade judaico-cristã, essa observação foi feita para as mulheres. Podemos encontrar isso lá em 1 Timóteo 2,9. E o texto fala para as mulheres se vestirem modestamente e com decência e descrição. Mas olhando para a nossa sociedade hoje, nós podemos muito bem aplicar esse versículo aos homens também. Pessoas que se vestem com a intenção de despertar o desejo sexual nas outras. Provocam com as suas vestimentas e quando fazem isso, estão compactuando com a quebra desse mandamento, porque estão fazendo esposos ou esposas colocarem o seu coração em intenções impuras, e isso é adultério. Esse é um mandamento que nos faz olhar para o nosso próximo. Esse é um mandamento que olha para o próximo e exige o cuidado com esse próximo. E olha só, se você quiser argumentar sobre isso, fique à vontade. Se você quiser usar aquela velha expressão, eu me visto do meu jeito, do jeito que eu gosto, e o outro é que tem que tomar cuidado com o que ele faz com os seus olhares, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Você não tem controle do que gera no coração do outro. E a Bíblia diz sim que você deve se preocupar com o outro. Dá uma olhada lá no texto de 1 Coríntios 8:9. A sua liberdade não pode fazer o seu irmão pecar. Cuidado com isso. Só que Jesus, nosso grande mestre, aquele que é dono de toda a sabedoria, ele fala muito mais sobre esse mandamento. Lá em Mateus 5, 27 e 28, Jesus diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus reforça que a quebra desse mandamento se dá também por nossas intenções. Jesus não está restringindo ao olhar aqui, mas é como se ele dissesse, se você errar apenas nesse detalhe, você já quebrou esse mandamento. Porque a intenção é o que conta. E isso envolve tudo o que nós estamos falando aqui. Agora, a atitude de olhar também está envolvida nesse mandamento. Você talvez não quebra esse mandamento com uma relação sexual fora do casamento, mas quebra com os olhos. 2 Pedro 2,14, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. A encarada, as piscadas de olhos, às vezes aquelas olhadas quando a pessoa passa. Já observou alguém, algum rapaz, quando uma mulher passa, ele olha por trás da mulher? O adultério ocorreu com a intenção. Deus vê e sabe a sua condição de casado e a quebra acontece. Outra coisa são as palavras ditas, brincadeirinhas com segundas intenções, palavras maliciosas, insinuações. Olha o que diz lá em Efésios 5, 3 e 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Ou seja, ao invés dessas coisas, gratidão a Deus, trazer Deus para a história. A palavra diz lá em Efésios 4:29 que nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra maculada, contaminada deve sair das nossas bocas. Segundo o entendimento bíblico sobre esse mandamento, essas coisas trazem a quebra do mesmo. É preciso vigiar o coração para lidar com esse mandamento. É preciso ser radical com todas essas coisas para que se consiga chegar mais perto de se obedecer a esse mandamento. Casais devem observar os seus relacionamentos. Pessoas devem olhar para dentro de si e perceber se algo está desajustado em relação a todas essas coisas que nós estamos falando aqui, confiantes na graça e no arrependimento que Deus pode provocar. Existe também, para terminarmos, o sentido figurado sobre esse mandamento, que nós podemos dizer que é o sentido espiritual, se bem que toda a quebra desse mandamento, ela envolve o espiritual. Mas o sentido figurado está relacionado ao adultério espiritual. Todas as vezes que o povo do Antigo Testamento adorava outros deuses, eram chamados de adúlteros. Em algumas vezes até de prostitutos. Jeremias 3:9. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. É quando amamos mais outras coisas, outras pessoas, ídolos do que Deus. Fazendo isso, estamos cometendo adultério espiritual e quebrando também esse mandamento. De verdade, existe algo ou alguém na sua vida que você ama mais do que você ama a Deus? Essa resposta é para você dar para si mesmo, porque Deus já sabe.
E se existir esse algo ou esse alguém, você está em adultério. É por esse motivo que Deus chamava o povo em idolatria de adúlteros. E a igreja de Jesus também precisa ficar atenta com isso. A igreja de Jesus é chamada de noiva, e Jesus de noivo, Apocalipse 18, 23, 19, 7, 21, 9 e assim por diante. Vários textos mostram isso. Se amarmos mais coisas ou pessoas do que a Jesus, nós também estamos em adultério espiritual. Estamos sendo infiéis. Não podemos flertar com isso, brincar com isso. O adultério espiritual é muito sério para Deus e quebra esse mandamento. Viu como esse mandamento é válido para hoje? Obedecê-lo faz parte de uma vida de santificação. É o que Deus quer para cada um de nós. Porém, pessoal, não há como nos escondermos de Deus. E a intenção aqui não é ser desagradável com você, a intenção não é expor você, expor nossos irmãos, nem a nós mesmos. Mas o fato é, tendo pontuado todas essas coisas, quem nunca quebrou esse mandamento? Quem em um momento de bobeira não pensou o que não devia e teve que lutar contra isso? Quem em um momento não viu o que não devia ver? Quem não acabou dizendo o que não deveria dizer? Ou ouviu o que não deveria dar ouvidos? Ou se vestiu como não deveria? Mas existe uma boa notícia para todos nós que sonhamos em sermos mais parecidos com Jesus. Existe um noivo que virá buscar uma noiva que não é perfeita. Jesus, o noivo, virá levar com ele uma noiva que adulterou contra ele. E nesse momento o noivo restaurará a pureza da sua noiva, que somos nós, cada um de nós, a sua igreja. E não haverá mais adultério em sentido algum. Não haverá mais quebra de mandamento. Não haverá mais pecado. Olha, se isso aconteceu com você, não se sinta a pior das pessoas. Todos nós somos carentes da graça e culpados de alguma maneira de quebrar esse mandamento, porque todos nós pecamos. Tiago 2,11 diz o seguinte: pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Esse é um texto que quer dizer que se nós não erramos por uma coisa, nós erramos por outra. E somos culpados de quebrar a lei mesmo assim. Esse erro, ele não é maior do que qualquer outro, mas é tão grave e tão digno de arrependimento quanto qualquer outro pecado. Deus, por sua infinita graça, sua infinita misericórdia, Ele joga tudo no mar do esquecimento se você se arrepender. Precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão a Deus do que nós sabemos, ou do que não sabemos, ou do que ficamos sabendo agora. Nós devemos crer que Ele perdoa, restaura, que Jesus limpa. Nós precisamos crer que nós não deixamos de ser filhos e filhas de Deus pela quebra deste mandamento. Nós precisamos muito do noivo para sermos mais santos, e Ele está conosco. Que nos revistamos dessa graça e desse perdão, e que o noivo venha logo para sermos purificados totalmente, nos levar com Ele, fazer a igreja se tornar uma igreja santificada plenamente. Há esperança para nós, e Jesus nos honrará por nos esforçarmos tanto para andarmos mais em santificação. Esse foi o estudo do 7º mandamento, o nosso estudo, o estudo do Conexão Jovem. Comente, compartilhe, curta. Nós queremos encontrar você aqui nos próximos estudos. Que Deus te abençoe e até lá. Isso é errado. Olha o que acontecia no Antigo Testamento. Ô, Érica, volta aí, que agora... Nossa, que... Oh. Não tem vinheta nesse, não. Mas também existem outros fatores que nos... Nossa... No tempo de Jesus, nos lembramos daquele episódio de... Nossa, Érica do céu. Você quer que eu faça desde o começo de novo? Sabe o que eu acho que a gente também não orou, né? Vamos orar. É verdade, Érica, é verdade. Vou orar. Eu vou parar tudo, a gente vai de novo. Estamos sendo infiéis. Não podemos flertar com isso,
Nossa, minha língua é difícil, viu? Isso também nos faz lembrar de um episódio com Jesus, lá em João 8, quando ele se depara com aquela mulher que as pessoas estavam acusando porque a tinham pego em flagrante adultério e ela iria ser apedrejada. Nossa, olha aí, uma empolgação dessa eu erro.